cidade. 12 em ponto, minha gente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso noticiário da hora do almoço nesta quarta-feira, meiuca da semana. Muito obrigada pela sua carona no veículo, ouvindo a 98 FM. Muito obrigada pela sua companhia também no nosso YouTube, canal da 98 FM Natal, bombado. Quero chat aquecido ainda mais hoje. Ana Karina Castro está nos ouvindo. Beijo, Ana. Tá vindo, ela tá no trânsito, daqui a pouquinho tá no bico não, ela tá vindo pra cá, daqui a pouquinho ela chega para compor a nossa bancada, comigo ele, Reginaldo Rossi não, Túlio Lemos, boa tarde. Boa tarde, Analine Cunha, boa tarde, Moniquinha, os ouvintes internautas, daqui a pouquinho Ana Karina Castro chegando aqui na bancada. Você falou da meiuca, a última quarta-feira do mês. E do ano. Aliás, do ano, que eu ia falar do ano, na verdade, do mês e do ano, né? A cada dia que passa, nós estamos nos despedindo de 2023. Aí, amanhã já é a quinta-feira, chegando a última sexta, o último sextou de 2023, para que a gente dê as boas-vindas ao novo ano de 2024. E sempre quando chega nessa época a gente tem a sensação de que passou muito rápido, né? O segundo semestre do ano sempre passa muito rápido. Passa essa ideia de que foi muito acelerado. É verdade, 2023 está se indo, minha gente. E conosco, Moniquete. Moniquinha, boa tarde, meu amor. Boa tarde, Túlio Lemos e Analine Cunha. Moniquete, que ela sai daqui, mas ela fica ouvindo a 98 FM. Ontem eu participei do Repórter 98 e ela ainda manda mensagem: tô ouvindo. Eu tava aqui ontem à noite. Você fez um bico ontem à noite. Eu fiz um bico para 98 FM ontem à noite. Vamos então aos nossos destaques desta quarta-feira, 27 de dezembro de 2023. Câmara de Natal aprova orçamento de 2024 e aumenta a carga horária para novos professores. Reação dos professores contra a gestão municipal. Os vereadores ainda aprovaram a redução da verba de incentivo à cultura. Álvaro Dias, inimigo da cultura? Governo bate o martelo e define novo salário mínimo em R$ 1.412. Para o próximo ano. Natal será a capital com maior aumento de turistas estrangeiros em 2024, diz Embratur. E o nosso entrevistado hoje é da BIH, o presidente Abdon Gosson. Sejam bem-vindos, turistas nacionais e estrangeiros. Tudo isso a partir de agora no meu, no seu, no nosso 12 em ponto da 98. No ar, 12 em ponto 98. 12h05, quero a sua participação no nosso WhatsApp 981419898. Manda pra cá o seu áudio, a sua opinião sobre os assuntos mais diversos que a gente vai trazer aqui hoje na bancada do 12 em ponto e no nosso chat do YouTube também, viu? Nosso chat tem que estar aquecidíssimo nesta quarta-feira. E a gente começa hoje comentando sobre a votação da sessão plenária da Câmara de Vereadores aqui de Natal, que durou 7 horas, uma sessão extensa e bem polêmica. Os vereadores de Natal aprovaram a Lei Orçamentária Anual de 2024, aumentaram a carga horária dos professores do ensino fundamental, os novos professores que vão entrar na rede municipal de ensino, e ainda reduziram as verbas municipais para a cultura na última sessão plenária do ano. Vamos por parte, né? Vamos por partes. O projeto de lei que amplia a carga horária dos novos professores do ensino fundamental, que os novos que ingressarem vão passar de 20 para 30 horas semanais. O projeto foi enviado pela prefeitura, apesar de ter tido alguns vereadores, a maioria da oposição e alguns vereadores governistas se posicionando contra o projeto. Ele foi aprovado por ampla maioria, 22 votos favoráveis e 7 contra. A gente tem 2 pronunciamentos de vereadores da oposição, Daniel Valença e Brisa Bach. Eles 2 se pronunciaram nas redes sociais falando desse projeto especificamente de professores e também da redução da verba da cultura. Vamos primeiro ouvi-los e depois a gente comenta aqui.
A oposição resistiu 4 horas e conseguiu demonstrar ao longo de todo esse período que não tem ninguém para apresentar um artigo desse PLC 25/2023 que seja benéfico para os trabalhadores da educação, mas especialmente para o conjunto de pais, mães, de crianças e adolescentes que estão na educação municipal. Esse é o presente de grego que o xerife Álvaro Dias tem para dar em pleno período de fim de ano para a população. Não estava na pauta da sessão de hoje, não foi debatido em nenhuma comissão, não foi debatido com o sindicato, com os próprios trabalhadores da categoria, e é assim que ele trata o povo natalense. A toque de caixa, retirando direito que afeta o conjunto da população da cidade. Toda a minha solidariedade aos professores e às professoras, essa gestão vai passar, servidores e servidoras vão ficar, e nós vamos no futuro derrubar esse PLC que o autoritário, o xerife, o coronel do prefeito Álvaro Dias aprovou nessa tarde e noite de hoje. Certeza. Tem dias que às vezes é melhor a gente engolir a derrota do que mudar de lado, do que se vender, do que abrir mão das nossas próprias ideias. A luta está muito longe de acabar. Nós sobrevivemos ao desgoverno de Bolsonaro. Nós vamos não só sobreviver a Álvaro, como botar ele para bem longe daqui. E todo tipo de coronel que quiser vir para gerir a nossa cidade. Nós temos lados, a gente sabe de que lado a gente está. E com os professores, não se brinca. Vocês vão dar o recado próximo ano e a gente vai se encontrar aí na rua todos os dias. Esses foram vídeos publicados nas redes sociais, o vereador Daniel Valença, Brisa Baque, se pronunciando porque nas galerias da Câmara, os professores acompanharam toda a votação. A sessão durou 7 horas, então eles estavam lá acompanhando e tinham essa vontade e esse desejo desse projeto de lei não ser aprovado na Câmara. São duas situações. Vamos falar primeiro sobre essa questão do projeto que mexe com a carreira do professor municipal. Sem entrar no mérito, porque o mérito ele apresenta controvérsias. Em que sentido? O município diz que no edital do concurso estabelece 30 horas. Eles trabalhariam 20, mas recebendo por 30. Então há uma discussão a respeito dessa situação. Eu entraria muito mais no formato, né? Foi um tratoraço aí que foi feito na Câmara. Eu acho que quando se fala do coronelismo aí do prefeito Álvaro Dias, é uma verdade. Esse é um assunto que vai mexer com a vida dos professores da rede municipal, sejam eles aqueles que virão no futuro integrar o funcionalismo público municipal, que é uma carreira da Prefeitura de Natal. Então acho que isso aí merecia sim, não um projeto apaga fogo, no apagar das luzes, aquela correria e ter que aprovar de qualquer maneira, mas sim um projeto que merecesse uma discussão. O prefeito tem maioria na Câmara e isso é democracia, a maioria que vence, né? Ele venceria de qualquer maneira. O que é que custava, o que é que custa se discutir um pouco mais, se aprimorar, se retirar uma coisa aqui, cede ali, avança acolá, ou seja, é para isso que serve a democracia. Mesmo que haja uma vitória da maioria, e aí sim a democracia prevalece, porque a maioria é que determina, é que vence, mas a minoria não pode ser esmagada. Principalmente quando não há conversa, quando não há diálogo, quando não há transparência. Então acho que erra o prefeito Álvaro Dias, vira o ano com essa pecha, com esse carimbo de coronel, né, de mandatário, de autoritário, quando na verdade não precisava ser assim. Poderia ser da mesma forma o resultado, mas de maneira diferente. Então o prefeito Álvaro Dias perde uma excelente oportunidade de fazer realmente uma tratativa com o funcionalismo, com a classe política de uma maneira diferente. Então ele vai carregar para 2024, o ano da eleição, a pecha de autoritário, de coronel, em relação aos servidores públicos. E o ano da eleição é um ano em que gestor nenhum quer estar desgastado ou enfrentando problemas com qualquer categoria, principalmente aí com professores. Sobre essa outra situação, ela termina sendo pior ainda, e nesse caso não há nem controvérsias em relação à questão da redução da lei. Incentivo à cultura. O incentivo à cultura. São 3 leis que nós temos, são 4 na verdade, que nós temos hoje no país. Começando de cima para baixo, nós temos a Lei Rouanet,
Temos a Lei Paulo Gustavo, que é mais recente, que é específica para o audiovisual. No Rio Grande do Norte temos a Lei Câmara Cascudo e na Prefeitura de Natal a Lei de Djalma Maranhão. Cada um aí, veja só, esse é um formato muito bacana. Recentemente agora houve um questionamento de que o governo federal conseguiu bater recorde de incentivo à lei Rouanet, com cerca de 16 bilhões de reais. E aí, de novo, vem a fake news, vem a distorção. Na realidade, as 4 leis que eu falei aqui, todas elas nas suas diferentes esferas de poder, elas não tiram dinheiro do poder público. Nenhum momento, exatamente. Nenhum momento, nenhum centavo. Elas apenas fazem com que a iniciativa privada que iria pagar um determinado imposto, vamos lá para o de Natal, que é ISS, por exemplo, né? Eu vou pagar, eu tenho uma locadora de veículos, eu vou pagar ISS, eu vou pagar R$1 milhão, eu posso abater uma parte da minha dívida fomentando a cultura, que é uma coisa mais bacana do que essa. Você não tira o dinheiro do município, né? Você vai dizer que não ganha, deixa de receber, deixa de ganhar, mas na hora em que a cultura é fomentada, você tem uma série de pessoas. Você esteve agora apresentando o Natal, o Brilha Natal lá do Sesc, e temos ainda o Natal em Natal. Quantas pessoas são envolvidas ali na realização de um show, de um evento cultural, de um evento artístico? Então, a cultura ela produz um efeito cascata, ela produz uma escadaria, no sentido de que você traz uma série de outras atividades conjuntamente. Então, na hora em que a Prefeitura de Natal reduz esse valor, todo mundo está falando em ampliação, o governo do estado ampliou nesse ano de 2023, foi para cerca de 20 milhões de reais. O governo federal, 16 bilhões. A Prefeitura de Natal poderia também ter um olhar diferenciado para a cultura nesse aspecto, porque veja só, nesse Natal que está acontecendo agora, o show de Alexandre Pires parece na faixa dos R$400 mil. R$400 mil. O que é que acontece? A prefeitura vai lá e tira do caixa, paga 100% do valor. Se fosse num formato da Lei Câmara Cascudo, aliás, de Djalma Maranhão, o que é que aconteceria? Era uma empresa que iria bancar esse show, como acontece quando acontece esse tipo de evento, utilizando uma das leis de incentivo à cultura. Então, é outra coisa absolutamente negativa, desnecessária, que o prefeito de Natal, Álvaro Dias, realiza aí no apagar das luzes da Câmara Municipal de Natal, uma coisa absolutamente desnecessária. Não faria falta ao município esse incentivo, porque ele já existe e a prefeitura, ele foi para lá para reduzir o que já existe. Talvez faça falta por causa do pagamento de impostos, que houve redução no ano que vem, então provavelmente é para compensar. Pois é, mas aí é outra história, né? Na lei de Djalma Maranhão, quanto mais você tiver à disposição para que os empresários possam ajudar a fomentar a nossa cultura, mais emprego você gera, mais receita você vai conseguir gerar na cidade. Ou seja, a gente tem aqui a indústria sem chaminé, que é chamada indústria de turismo, a gente vai já falar sobre isso, e temos em paralelo, porque o turista gosta de ver evento, gosta de participar de evento, na hora em que você tem uma peça teatral patrocinada por uma lei de incentivo, né? Isso tudo aí gera realmente emprego, gera receita para o município. É absolutamente indefensável a Prefeitura de Natal fazer uma redução como essa que aconteceu no apagar das luzes. Poderia fazer? Sim, vamos lá. Fazer como? Vamos reunir a classe artística, vamos fazer de maneira que possa chegar a um consenso. Eu não vou reduzir 1% não, mas reduzir 0,5% e tal, alguma coisa dessa maneira. Mas reduzir sem conversar com ninguém é de novo o discurso e a prática coronelista do prefeito Álvaro Dias, sem conversar com a classe artística de Natal, reduzindo incentivo. Não é nem um centavo que vai sair da prefeitura, é incentivo para a classe artística que ele vai entrar também o ano de 2024 com essa pecha de ter tratorado uma votação
para ficar contra a classe artística natalense. Sobre a votação de ontem na Câmara de Vereadores de Natal, a gente também procurou o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. A gente já recebeu, inclusive, um vídeo, mas a Moniquinha, quando tiver no ponto e quando chegar, você me avisa, tá? Pra gente também ouvir a parte do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. E sobre essa redução no benefício da Lei Djalma Maranhão, no ano passado a lei municipal beneficiou mais de 150 projetos culturais e utilizou mais de 12 milhões de reais. De acordo com o presidente da Associação de Produtores Rurais, culturais, os profissionais alegam que a redução pela metade compromete a cadeia produtiva e projetos culturais na cidade. De 14 milhões que estavam sendo esperados para 2024, aproximadamente será de 7 milhões de reais investidos na cultura. Ou seja, metade do valor esperado. E, diante disso, a votação foi bastante polêmica, né? Mas esse projeto ganhou de 21 votos favoráveis a 6 contrários. A gente recebe daqui a pouquinho, aqui no 12 em Ponto, o secretário de Cultura, Dácio Galvão, secretário de Cultura aqui de Natal, para explicar melhor, falar melhor sobre esse projeto, sobre essa redução e sobre os demais assuntos que estão envolvendo a pasta nesse final de ano, viu, Túlio? É interessante que o secretário possa se pronunciar a respeito, porque não houve discussão. Não houve discussão com a categoria, não houve discussão com a própria Câmara. O projeto chegou lá e já foi inserido nos demais para ser aprovado no final do exercício. Ou seja, poderia ter se discutido isso aí? Claro que sim. Por que não houve a discussão? Por que não foi feita uma plenária, uma coisa transparente, com todo mundo discutindo isso? As partes envolvidas, o empresariado e também a classe artística e cultural aqui em Natal. Vamos ver se o secretário fala sobre isso. A gente volta a falar sobre isso daqui a pouquinho, 12h19. A gente vai agora dar um pulinho no noticiário nacional, porque o Ministério da Justiça e Segurança Pública monitora em diversas frentes movimentações que possam culminar em ataques antidemocráticos no dia 8 de janeiro de 2024. A gente relembra o que aconteceu neste ano, no dia 8 de janeiro de 2023, ataques ao patrimônio público, aos palácios do Congresso Nacional. Quem chega no nosso estúdio, a Ana Karina Castro, deixa ela respirar, deixa ela chegando e daqui a pouquinho ela já começa a participar do nosso programa. Mas enfim, em 2024 vai haver uma cerimônia em Brasília, uma solenidade de iniciativa do presidente Lula, que foi abraçada pelos chefes de todos os poderes. Quem disse isso foi o secretário da Segurança do Ministério, o Ricardo Capelli, falando que essa é uma data que vai marcar a luta pela democracia. Mas a segurança será reforçada diante da possibilidade de haver alguma manifestação em Brasília no dia 8 de janeiro de 2024. Passou o 8 de janeiro de 2023, né? As pessoas acham que foi somente um grupo de vândalos, quem quer minimizar a tentativa de golpe, a tentativa de desestabilizar a nossa democracia, de desmoralizar nossas instituições, né? Não foi um grupo de vândalos, não. Foi gestado, foi uma tentativa de golpe que foi gestada, inclusive, naqueles acampamentos golpistas na frente dos quartéis, contando com o incentivo, com o apoio de autoridades políticas, né? Como se fosse resultar em alguma coisa. Essa semana foi comemorado, né? Comemorado, que a gente fala nesse sentido, o rapaz que soltou uma bomba no aeroporto de Brasília. Foi a data também, a semana passada, que poderia ter vitimado crianças, idosos, pessoas civis, militares, seja quem for, né? Foi posto isso aí, uma bomba para desestabilizar a democracia, né, as instituições, e o presidente, que ainda era presidente, poder dar o seu golpe de Estado. Não conseguiu estabelecer uma linha de apoio com os militares, isso aí ficou claro realmente. Os militares não compraram a ideia, ou pelo menos uma parte deles, a ideia de um golpe de Estado, mas o 8 de janeiro
veio a calhar para aqueles que queriam desestabilizar a democracia. Então, é importante que se marque essa data, que votar de um lado ou de outro é um direito, é um dever, mas é um direito também, é o oxigênio da democracia. Porém, a gente só consegue votar porque estamos vivendo numa democracia. Não pode se passar a mão pela cabeça dos golpistas que foram lá e realmente depredaram as instituições. Ali não é um prédio somente de tijolo e cimento, não. São instituições que são pilares da democracia. Então a gente tem que realmente comemorar o 8 de janeiro de 2024. Temos que comemorar que a democracia sofreu solavanco, mas se sustentou. E é preciso que aqueles que abraçam a democracia verdadeiramente e não da boca para fora, possam se abraçar neste momento, neste 8 de janeiro, lamentando o que aconteceu no 8 de janeiro de 2023 e torcendo para que cada vez mais nossa democracia se fortaleça, não permitindo situações como aquela. Ana Karina Castro, boa tarde. Muito boa tarde, Analine Cunha, Túlio Lemos, todos os ouvintes internautas da 98 FM. Peço desculpas pelo atraso, mas de fato eu peguei um trânsito, acabei saindo um pouco mais tarde. Agora, fim de ano, a gente tem muitas outras atribuições. Eu já estou na contagem regressiva para as férias, então já estou, organizando. O ritmo já mudou. Todo o verão, enfim. Então acabei me atrasando um pouquinho hoje, mas peço desculpas, já estou aqui a postos para participar do 12.98 com vocês. Vamos lá, minha gente. Olha, o governo federal bateu o martelo e definiu um novo salário mínimo que será de R$ 1.412 a partir de janeiro de 2024, com pagamento em fevereiro do ano que vem. Atualmente o salário é de R$ 1.320 e isso representa um aumento de R$ 92. Esse valor ficou abaixo da estimativa do governo, que era de R$ 1.421, ficou R$ 1.412, com base no cálculo que é feito para o salário mínimo, levando em consideração a inflação média pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor em 12 meses até novembro e o índice de crescimento real do Produto Interno Bruto dos últimos 2 anos, dos 2 anos anteriores. Isso deve ao cálculo totalizando o valor fechadinho de R$ 1.412. É um aumento real de R$ 92, mas fica bem abaixo do que aqueles 5 mil reais estimados de que seria o salário mínimo ideal para o brasileiro, né? É o cálculo feito pelo Diese, de quanto realmente você poderia ter uma vida digna. O grande problema do salário mínimo é que ele é pouco para quem recebe e muito para quem paga. Pelo menos é o que se diz, né? Por quê? Porque ele estabelece esse reajuste aí, vai para os estados e municípios, vai também para a iniciativa privada. O grande problema realmente em relação e há esse efeito cascata, principalmente nos estados e municípios. Mas o grande problema em relação ao salário mínimo é que as empresas estabelecem um salário mínimo não como mínimo, não como base, mas geralmente é como se fosse um teto. E na realidade ele é o mínimo que deve ser pago. Você pode pagar mais do que isso, mas o que a gente vê, principalmente no caso das empresas privadas, é realmente se estabelecendo ali com um mínimo sem aumentar nada disso. Quem geralmente paga um pouco mais, e tem até um nome diferenciado, é o salário comercial. É verdade. Os comerciários recebem um salário um pouco maior do que o mínimo, mas isso estabelecido já pelos empresários do setor, em convenção, inclusive, com os próprios funcionários. O salário mínimo no Brasil realmente é um salário muito aquém, da real necessidade para se sustentar uma família, com dignidade, garantindo ali saúde, educação, lazer, a boa alimentação, enfim. É preciso que a gente avance muito mais aí na questão das diferenças sociais ainda no Brasil, pouca gente ganhando muito, muita gente ganhando pouco, mas de fato é uma discussão que ela tem que ser mais aprofundada, porque
para quem recebe é pouco, mas muitas vezes para quem paga é muito, principalmente diante da carga tributária que se tem no Brasil em cima de folha salarial, né? Então, muitas vezes a empresa ela paga quase o dobro, né? O funcionário, o trabalhador de carteira assinada custa quase o dobro para a empresa. Então, recebe pouco, mas a empresa paga muito. Por quê? Porque o governo precisa arrecadar. E aí a gente está diante aí, inclusive, de uma polêmica, que é a questão da desoneração da folha de pagamento para 17 segmentos, 17 setores, os que mais empregam na sociedade, inclusive também a desoneração em relação a prefeituras, a folha previdenciária, e que o governo perdeu no Congresso Nacional, porque o Congresso tinha aprovado aí a manutenção dessa desoneração, que é para reduzir um pouquinho, né, a carga tributária em cima de folha de pagamento, e aí o governo foi lá, o presidente Lula vetou, né, esse projeto aprovado pelo Congresso de prorrogação dessa desoneração. O Congresso foi lá, derrubou o veto do presidente para garantir a manutenção dos empregos, para garantir que os empregadores paguem menos impostos sobre o salário dos seus empregados, e o governo agora ameaça buscar o judiciário, o STF, para tentar ganhar ali no tapetão. Então, essa discussão salarial no Brasil é uma discussão que é muito importante, porque é preciso realmente que se melhore a condição de vida do trabalhador, né? Se pague um salário mínimo melhor, enfim. Agora, também é preciso esse olhar diferenciado para a questão da tributação. Se paga o empregador, ele paga muito em cima de cada empregado. 12h28. Deixa eu mandar um abraço para você que está chegando no nosso chat do YouTube. Douglas Fabiano, boa tarde. Luciana Maia, Rogério Bezerra, Clodoaldo Persson, Márcia Araújo, Eduardo Reis, Nunes Silva Alvinegro também por aqui. Muito obrigada pela presença, pela companhia, pela opinião também. Mantenha o nosso chat aquecido. A gente vai pro primeiro intervalo. Já tá por aqui, Dionísio. E o secretário Dácio Galvão, que já está aqui conosco na bancada, mas a gente vai pro intervalo, aproveita esse tempinho, já liga para todo mundo para se conectar na nossa 98 FM, que na volta a gente conversa com o secretário Dácio Galvão. Aguarde. Estamos apresentando 12 em ponto 98. Oferecimento Nordestão pra você. Prêmios, descontos e exclusividade. Na GSM você encontra tudo para reforma ou construção. Máquinas, ferragens novas, ferramentas, utilidades e muito mais. Dispomos de frota própria. Entrega rápida e eficiente. Vem pra GSM. Fale com a gente pelo WhatsApp 84 4009 0010. Siga-nos no Instagram, @gsm.rn. Felizardo Moura, ao lado da Compal. Próxima Ponte Velha. O ano novo está chegando e no Açaí o ano novo é para todas as famílias e para todos os negócios, com muito preço baixo, economia de verdade e produtos com qualidade. Você encontra uma loja completa e os melhores produtos para a sua celebração. Azeites, bacalhau, itens para churrasco, frutas, cidras, espumantes, frisantes, filtrados e muito mais. Vem pro Açaí, economia, variedade e boas festas com muita prosperidade. O mundo tá mudando e nós precisamos nos preparar para o que vem por aí. Hoje em dia tudo evoluiu. Por que com a educação do seu filho seria diferente? Aqui na Escola Luminova apostamos em metodologias ativas, onde o aluno é protagonista da sua formação. Para crescer no presente e brilhar no futuro, a Lume é o espaço ideal. A gente já só visita no telefone 2010-3000. Escola Luminova, preparando você para qualquer desafio. Mensagem do vice-presidente da Força Sindical, presidente nacional da Confederação dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, o Potiguar Abraão Limpo. Olá, meus amigos, minhas amigas do Rio Grande do Norte, estou passando aqui para desejar um Feliz Natal e próspero Ano Novo para todos nós. Que o ano que vem nós possamos estar com muitas vitórias, se Deus quiser, o nosso estado muito melhor e o nosso país também. Então a todos um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Que Deus nos abençoe. Você tá no verão da 98 FM. Aqui, a temperatura ferve. 98 FM. Sou mais resultado para a nossa Assembleia. Sou impacto positivo para a população do RN. Sou tricampeão da UNAL. Sou infraestrutura, tecnologia e condições de trabalho.
São cursos gratuitos, treinamentos e capacitação. Sou valorização salarial e oportunidades com novos concursos. Sou a LRN e tenho direitos garantidos. Sou bem-estar e qualidade de vida. Sou orgulho em servir. E orgulho em ser daqui. Assembleia Legislativa do RN. Atenção! Sua parabólica tradicional vai deixar de funcionar. Não fique sem assistir tudo o que você mais gosta. Troque já pela nova parabólica digital para não ficar sem TV. E beneficiários de programas sociais do governo federal podem ter direito ao kit gratuito instalado com antena, receptor e controle. Saiba mais pelo 0800 729 2404 ou acesse sigaantenado.com.br e informe seu CPF. Às vezes a gente só precisa de alguém para acreditar com a gente. E a Caixa tá aqui para todos esses momentos. Para realizar, superar e acreditar. Para vencer os obstáculos e conquistar. Porque esse é o ano de brilhar. Em 2024, acredita e vem. Caixa, é por você, é por todo o Brasil. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. E mais uma vez a música mais pedida dos brasileiros na hora de renegociar as dívidas. Negocia, conta, fatura, boleto atrasado e desenrola, desenrola. No BB ainda dá para renegociar suas dívidas em 60 vezes e sem entrada, pelo programa Desenrola Brasil do Governo Federal. Desenrola, desenrola. Saiba mais em desenrola.gov.br. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Governo Federal, União e Reconstrução. Consulte as condições do produto e do programa Desenrola Brasil antes da contratação. 12 em ponto 98. 12 horas e 33 minutos de volta com 12 em ponto. Agora a gente recebe o secretário de Cultura aqui de Natal, Dácio Galvão, porque a gente começou o programa de hoje falando da votação que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores de projetos polêmicos na última sessão do ano, entre eles o projeto que reduziu o incentivo à cultura, a projetos culturais na lei de Djalma Maranhão. Então a gente recebe o secretário para esclarecer a intenção do projeto, que de fato muda, e como é que esses produtores culturais vão poder se organizar em 2024 diante desse novo projeto. Seja bem-vindo, boa tarde, secretário. Obrigado, boa tarde, Ana e Ana, né? Túlio. Boa tarde, ouvintes. De fato, a gente vem numa construção desde o ano passado, precisamente em abril do ano passado, para discutir e tentar estruturar o sistema de financiamento da cultura. O sistema de financiamento da cultura, ele tem como parte constituinte, dos fatores que constitui o sistema é a lei de renúncia fiscal. É uma lei que tem 24 anos, foi adquirindo a dinâmica ao longo do tempo entre produção e gestão, que gerou um certo oligopólio estatisticamente levantado do ponto de vista financeiro e quantitativo de alguns pequenos projetos, grandes no sentido financeiro, mas que dominavam 90% do dinheiro renunciado da prefeitura e sempre num corredor da região leste até a região sul. A zona norte e a zona oeste absolutamente fora, sem nenhum projeto. Não é sem nenhum. Bom, o Ministério da Cultura tem uma proposta de alinhamento em cima dos editais públicos. A alavanca da política pública do Ministério da Cultura não é, por exemplo, a Lei Rouanet, nesse momento, que passa por um aprimoramento, inclusive, mas sim uma política pública voltada para os editais públicos, seja com a Funarte, seja com a Fundação Palmares, seja com a Fundação Biblioteca Nacional, seja com a Fundação Casa Rui Barbosa, enfim, seus órgãos indiretos a eles somados, vem fazendo um ótimo projeto, porque elimina aquele processo do QI, de quem indica. O edital público é, em última instância, uma chamada pública de concurso, com curadoria, com pessoas com expertise para julgar os projetos. No caso específico aí, além da gente ter patrocinado um primeiro seminário com a presença do ex-ministro Juca Ferreira em abril do ano passado, com a presença da ex-secretária nacional, a primeira da Economia Criativa do Ministério da Cultura, Cláudia Leitão, e todo o segmento no Holiday Inn envolvido, lotadíssimo,
com todas as tendências, enfim, um chamamento republicano para a discussão da lei. Ato contínuo, nós tivemos a Conferência Municipal de Cultura, cujo tema dessa conferência, que é um marco regulatório obrigatório para realização de gestão, foi exatamente o sistema de financiamento à cultura. Então, debatemos amplamente. Na época, a mídia foi muito generosa, colaborou bastante, e a ata final, inclusive filtrada pela assessoria jurídica da então vereadora Divaneide Basílio, fez o que tinha que fazer, limando o que poderia, em ato discricionário. A nossa assessoria jurídica colaborou e publicamos depois isso para consulta pública. Posterior a isso, qual o passo para se debater o sistema de financiamento? Foi exatamente gerar audiências públicas na Câmara Municipal. E lá tivemos 2 audiências públicas, mais uma reunião de avaliação na Escola Legislativa sobre toda essa relação do debate que estava sendo filtrado entre as partes interessadas, ou seja, gestão, produtores, artistas, etc. E, não bastasse, fomos ao MP, discutir com o MP de Cultura, doutora promotora Daniele Veras, ponto a ponto, com as secretarias internamente envolvidas, tributação, administração e finanças, Secretaria de Cultura Funcarte, e batemos ponto a ponto com a doutora Daniele para consensualizar o que a gente já havia feito, inclusive, na Escola Legislativa com a frente parlamentar, com o mandato da vereadora. Mas no Brisa, final das etc. contas reduz o valor, né? Não, vamos lá. É importante falar do processo democrático que a gente não reduz valor. Que foi não questionado. reduz valor. Essa questão do Bom, processo democrático foi questionado pelos mas é vereadores, importante e tornar também público. É importante tornar público isso. Perfeito. Né? Então, houve esse processo aí do qual eu estou finalizando, e em seguida, claro, discricionariamente, houve um posicionamento da gestão em relação ao quê? A como haveria aplicabilidade desse recurso da lei de Djalma Maranhão em desproporção, porque isso tudo tem um viés muito técnico. Nós fomos a São Paulo, nós fomos a Olinda, nós fomos a Recife. E Recife, que é um exemplo de aplicação, hoje, por exemplo, tem uma renúncia fiscal em torno de 4,2 milhões. Natal tem 14 milhões, uma arrecadação tributária infinitamente menor do que Recife e uma movimentação cultural, claro, proporcionalmente muito menor do que Recife. Então, com isso, nós entendemos o quê? A lei de Djalma Maranhão, em 24 anos, ela excluiu áreas periféricas, ela excluiu tudo que se refere referente às políticas afirmativas, de ações afirmativas, ficaram fora. No máximo isso vem através de emendas parlamentares. Apenas um pequeno grupo estava então utilizando os recursos dessa lei. É isso? Isso, mas vamos lá. Mas é a prefeitura que aprova os projetos? Não, absolutamente não. Há uma comissão. Conselho não. Tem um Conselho de Cultura que é uma coisa, é uma instância. Agora a comissão normativa é eleita pelos produtores culturais com função paritária entre a sociedade civil e a gestão pública. Eu, por exemplo, ocupo temporariamente o espaço que eu ocupo, só tenho o voto Minerva. E a Câmara Municipal tem representação lá. Bom, então não houve nenhuma diminuição, ao contrário. O que houve foi uma mudança de paradigma. Por exemplo. O que a gente tinha disponibilizado apenas e tão somente para a lei de renúncia fiscal, ficou 1% para ela e 1% para a política dos editais públicos. Então houve uma redistribuição de recursos. Claro, mas inclusive com projeção maior para o próximo ano. Esse ano foi 14, a gente está com a projeção já definida pela tributação de 16 milhões. Então você vai ficar com 8 milhões para se investir na renúncia fiscal, propriamente com um dado novo, que é exatamente uma consensualização que a gente conseguiu no debate, de 20% desses projetos terem um viés sociocultural e não somente cultural, como a Petrobras já faz, como a Neoenergia, que lançou um edital nacional recentissimamente, 100% de projetos socioculturais, e a gente não conseguiu, porque na verdade a nossa proposta é que fosse 50% para a área sociocultural. Conseguimos consensualizar 20% tão somente.
Secretário, então deixa eu ver se eu entendi. Mas é um aqui. avanço também. O discurso é que foi reduzido o investimento da prefeitura na área da cultura. Pela metade, inclusive. Pela metade. Não. Mas na Há verdade... uma confusão aí. Na verdade, o que foi aprovado... Uma narrativa que não corresponde aos fatos jurídicos técnicos. Então, absolutamente não. Então, na verdade, nem financeiros. Contrariando essa narrativa, Isso. houve uma redistribuição de recursos, né? E até uma ampliação do que a prefeitura pretende investir em cultura no próximo ano. Sim, exatamente. E como é que vai se dar essa redistribuição? Ela já de uma forma mais democrática, porque antes porque só vai um ser pequeno inclusivo, grupo porque você utilizava e agora você vai ter a condição públicos. de ampliar as chamadas públicas para áreas até então absolutamente ignoradas pela renúncia fiscal. Secretário, os editais já são públicos, as chamadas já são públicas, os editais amplamente divulgados, e a maioria dos projetos também é feito por pequenos produtores culturais. Então, por que os editais, os grandes valores, continuam nas mãos das mesmas pessoas? Já que é a comissão que aprova. Bem a pergunta o senhor falou que agora seria edital. Não é comissão, não, que a comissão Claro, aprova, uma coisa já é separado. O edital, ele rege aquela lei, aqueles valores. Os editais públicos, eles já existem normalmente na prática cotidiana da Secretaria de Cultura e Funcarte. O que a gente quer é ampliar essa política dos editais, que é a mais democrática possível, não tem o QI, é uma curadoria específica para cada edital, e fazer com que parte desse dinheiro necessariamente chegue a 300 mil pessoas ou um pouco mais, sejam atendidas na Zona Norte e na Zona Oeste, que não tem demanda para eles. Na última audiência que nós participamos na Câmara Municipal, quando estava finalizando, uma das minhas indagações foi exatamente essa. Eu não vi aqui um produtor da Zona Norte nem da Zona Oeste. E aí, nesse aspecto, o que é que aconteceu? Uma voz se levantou: eu sou da Zona Oeste, mas o seu projeto é executado no Centro Histórico. E a gente precisa democratizar, enquanto política pública, que a cidade participe efetivamente disso. Com a ampliação dos editais, quer dizer, com 8 milhões que nós vamos ter, e o fortalecimento do fundo, deixando claro que quando você tem dinheiro no fundo, o dinheiro só sai pela via do edital. E isso gera uma consonância direta com o governo federal, por exemplo, que vem apostando 100% na política dos editais. Quem é que paga os editais? Quem é que paga? Sim, a prefeitura paga com recursos do orçamento? Claro. Então tirou da lei de incentivo, né? Não tirou da lei de incentivo. A lei ficou com quantos por cento? A lei fica com 1%. Então diminuiu 50%. Diminuiu 50% no sentido de que houve uma adequação quando você proporcionaliza. Por exemplo, você tem uma demanda de 14 milhões aplicada na lei. E com essa política, digamos, de oligopólio de alguns projetos que já viraram, inclusive, estão dentro de uma indústria criativa e com perna própria e recebendo incentivo. Quem tem que receber incentivo é quem precisa ser incentivado. Não aquele produto que já se consolidou e está dentro da questão mercadológica. Só um complemento. Nessa linha, né, que o secretário acabou de trazer aqui, né, de projetos já consolidados, o Sebrae tem uma iniciativa muito interessante. O edital de economia criativa. Um edital de economia criativa. Por quê? Porque o Sebrae, ele lança o edital, seleciona projetos para incentivo de, no máximo, 5 anos. E ele vai reduzindo o incentivo a cada ano. Por quê? Porque ele aposta que em 5 anos aquele projeto ele tem condição suficiente de se manter sozinho, né? De andar com as próprias pernas. Se ele não tem essa viabilidade, é porque realmente é um projeto que não merece continuar recebendo o incentivo público. E aí se abre para novos projetos e novas iniciativas. É isso que, de certa forma, que a prefeitura está tentando, é ampliar e não ficar sempre nos mesmos produtores. E possibilitar que esse mesmo produtor que se beneficia da lei, ele pode concorrer ao edital naturalmente. Mas em um momento dificulta não. Então o que há, na verdade, entre você usar, como o Túlio insiste, na palavra redução, eu prefiro usar uma mudança de paradigma, de gestão pública, diminuiu, né? De gestão pública. Então essa aritmética cartesiana, ela fica muito limitada. Mas vamos lá, a uma não argumentação em termos de política pública, entendeu, Túlio? Não, entendi. Eu só quero saber o seguinte: pela lei de Djalma Maranhão, há uma renúncia fiscal. Então, se você vai, é as empresas que bancam os projetos. Não.
A empresa autoriza. O dinheiro é da prefeitura. Não, o dinheiro não é da prefeitura. Sim. Ele seria da prefeitura se houvesse pagamento. Não. Ele não entra na prefeitura. Ele entra na prefeitura, claro que entra 100%. Amigo. Justamente, mas captado pelo... Não, ao contrário. Você está desconhecendo o mecanismo, amigo. Está sim. Qual é? Eu afirmo peremptoriamente. Não é a renúncia fiscal? Não, amigo. Vamos por partes para você poder entender e se apropriar da argumentação. Certo. Veja bem, o que acontece é o seguinte, você entra com um projeto, seu projeto é aprovado, o dinheiro já está pago lá, a tributação da empresa, ela está lá. E você vai depois submeter seu projeto, quando é aprovado pela comissão, você corre, no bom sentido, atrás da empresa. E a empresa vai liberar aquilo que ela já depositou para a prefeitura. Então é dinheiro público, amigo. É dinheiro e recolhido. Sim, mas, agora, sim. Lógico, mas é exatamente isso. As empresas que estão pagando. Do mesmo jeito que a empresa está pagando imposto que poderia mas estar. Se ela vai bem. sair de lá, é um dinheiro que foi, de certa forma, uma opção da empresa fazer aquilo. Se ela não fizer, o dinheiro está lá no município. O dinheiro está no município de todo jeito. Não, mas se ele... Só se que a empresa... O município pode se permitir até agora, porque só para você entender, a lei, inclusive os 2%, que é importante você saber disso, ele não é obrigatório, ele é discricionário. O prefeito pode, não esse, qualquer um outro anteriormente, ele pode dar 0,1, 0,2, nenhum. Até, né? É até, agora não. Agora a gente está exigindo, a lei assegura que esse 1% que vai permanecer na renúncia convencionalmente e 1% que vai exatamente para o fundo e para a ampliação da política de editais seja obrigatório. Isso não impede, é bom dizer, que todo o orçamento da Secretaria de Cultura e Funcat continue da mesma proporção que vem. Perfeito, mas eu só quero deixar clara a seguinte situação. Você tem a lei de Djalma Maranhão, ela é fruto o dinheiro que vai para a produção cultural é um dinheiro que vai das empresas, fruto de uma renúncia fiscal. É isso? Ela vai para lá? Não vai das empresas. As empresas pagam a prefeitura, que poderia, peraí, vamos por calma. A prefeitura poderia estar, por exemplo, ajeitando a posteação da sua rua, poderia estar calçando a sua rua, e a prefeitura autoriza essa possibilidade. Isso aí já está claro. Eu quero saber o seguinte, mas é um dinheiro que sai da empresa que iria para pagar o imposto devido. Ela paga o imposto. Ela paga o imposto, mas ele sai de volta. Não, mas ela paga o imposto. Mas através da renúncia. Sim, não, peraí, ela paga, então é dinheiro público, é dinheiro público quando ela paga, está no cofre da prefeitura, e a Secretaria de Tributação é que autoriza. Certo. Mediante uma lei que possibilita... Mas autoriza com a autorização também da empresa. A empresa, claro. Por quê? Exatamente. Tem prefeito, mas claro. Vamos lá. Por quê? Porque na lei, a empresa, ela também tem que fazer o merchandising dela. Perfeito, isso aí faz parte das leis. As 10 principais empresas renunciadoras da lei, por exemplo, elas foram convidadas para participar desse debate através de um ofício da vereadora Brisa e nenhuma foi. Eu quero saber o seguinte. E essa sugestão que a vereadora fez de convocação partiu de nós que sugerimos, porque nós temos o levantamento estatístico nos últimos 10 anos de quanto houve de renúncia fiscal e quantos projetos se beneficiaram dele. A gente tem esse levantamento detalhado e matemático e que mostra exatamente uma distorção, porque, como eu falei inicialmente, há uma tendência ao oligopólio. E isso a gente precisa quebrar. Porque o município e avançar. Nunca divulgou isso. E deixando, sempre foi divulgado. Não, divulgar quem é que está tomando conta disso. Não, está lá, é documento público. Sim. É documento público. Pronto, isso. A minha dúvida é o seguinte. Qual é? A gente já viu como é que funciona a renúncia fiscal para a Lei Câmara Cascudo. Estava em 2%. Cascudo ou... Aliás, a Lei de Djalma Maranhão. Ela estava em 2%, foi para 1%. Né? O edital, você tem um projeto, vai apresentar via edital. Esse dinheiro sai também de empresa via renúncia ou é dinheiro do orçamento do município? Das duas fontes. Vai sair via renúncia. No edital também? E vai sair do edital da prefeitura, do orçamento normal da prefeitura. Já acontece isso. Carnaval mesmo agora a gente vai lançar. Pelo edital também a empresa entra com a lei? Qual é o formato então? Como assim? No edital, como é que chega o dinheiro para quem vai produzir? É pela empresa que renunciou? Não, pela empresa não. Pela prefeitura. Então, do ponto de vista de renúncia, caiu 50%. Do ponto de vista de renúncia como paradigma, não é que caiu, é que a gente manteve. Foi reduzido 50%. Sim, mas você não está acrescentando que essa política pública mudou um paradigma. Outro formato, né? Sim, outro formato. Pela lei. Mas esse é um formato que o Ministério da Cultura adota, por exemplo.
Quer dizer, você tem uma política de edital público, que eu acho que você desconhece, dentro do MINC, que é hoje, disparadamente, a grande política do MINC. Bom, entende? Quer dizer, e a Lei Rouanet, ela passa por revisão. Para alguns anos. E a gente, com 24 anos e uma dinâmica distorcida, a gente tinha que ter essa. Perfeito, mas não vamos dizer que está se falando em verdade ou que está distorcendo. Não é problema de verdade ou de mentiras. Isso é um fato. Não, mas aí veja, Túlio, eu acho que é reducionismo de argumentação. Não. Peraí, companheiro, eu queria que você me desse espaço. Fique à vontade. Eu agradeço. Eu acho que você tenta reduzir um ponto cartesiano quando você diz 2 e 2 igual a 4. Não é isso. Eu acho que na hora que você democratiza os acessos, você está fazendo um bem para a cidade, para os produtores da cidade, para a área de vulnerabilidade. Está fazendo um trabalho de inclusão. E isso me parece que você não está levando em conta e estão somente levando um deslocamento de paradigma, que aí você se simplifica em dizer redução. Eu redução, acho que redução. Olha, a lógica não é redução. A lógica é reduzir para ganhar a inclusão, por exemplo, de metade da cidade que está fora do processo. E via editais, quanto foi que a prefeitura investiu? O que mais me chamou dessa discussão, né, não é, além da questão da redemocratização, retirar desse grupo que sempre é o mesmo beneficiado e ampliar para outros artistas, outros produtores culturais, é a questão. Quer dizer que o orçamento previsto era antes de 14 milhões. E para 2024 vai passar para 16 milhões. É 16 milhões, o que seria totalizando para a lei, mas não vai ser tudo para a lei. Vai ser dentro desse novo paradigma. Então, vai ficar 8 milhões para a lei e 8 milhões para alimentar fundos e editais. Quanto foi que a prefeitura gastou em editais nesses últimos anos? Esses últimos anos eu posso lhe dizer, em edital especificamente, eu não teria esse dado imediato agora. Mas do ponto de vista do investimento esse ano, nós chegamos a 74 milhões. Secretário Dácio Galvão. Pelos editais. Edital, envolve edital também, envolve edital, envolve emenda parlamentar, impositiva, envolve a própria lei de renúncia fiscal, entendeu? Para a gente deixar claro, e até para os produtores culturais que estão nos ouvindo, o senhor falou da redemocratização do acesso, né? Ter mais projetos na Zona Norte, ter projetos na Zona Norte, na Zona Oeste. Como é que vai haver a diferença, até o incentivo para que esses produtores inscrevam seus projetos? Vai haver o edital da lei e vão haver outros editais paralelos com esses valores, então? Não, é o seguinte... E vai haver edital direcionado? Primeiro é o seguinte, vai ter edital direcionado. Primeiro é o seguinte, ninguém vai atingir nenhum processo, nem nenhum projeto que está em curso. Absolutamente. Que já foi inscrito, tá ok? Claro. Não, está inscrito, está em execução. Está em análise. Isso vai ser um processo de respeito à legalidade e à captação desse recurso, etc e tal. O que é maior do que tudo isso é a criação do sistema de financiamento da cultura. Por exemplo, nós tivemos uma lei aprovada pela Câmara agora há 3 meses, não houve um debate sobre isso. Infelizmente, a classe artística não participou desse debate. Como eu falei aqui no início, a Lei de Almaranhão é um dos constituintes do sistema de financiamento da cultura. Apenas um. É um dos. O Fundo de Cultura, que é, por exemplo, foi 500 mil esse ano, um negócio absurdo. Você vai aqui para João Pessoa, você tem só o fundo do audiovisual lá, 3 milhões e alguma coisa. Você vai para Recife, o fundo, porque o fundo tem um impacto e tem um papel democrático consistente dentro da gestão. Mas a gente precisa, é claro, a sociedade ela reflete o nível de precariedade ou não. E não é diferente na área cultural. Então, isso é uma discussão que está em curso, que a gente se submete, às vezes, a certas incompreensões, mas a gente sabe aonde a gente quer chegar em termos de política pública. Secretário. A gente sabe que daqui a 1 ano, 2 anos, os frutos serão colhidos. Inclusive pelos produtores que, de forma hoje, alguns equivocados, outros nem tanto. Mas serão beneficiados. Não tem a menor dúvida. Você terá 2 possibilidades. Quer dizer, você terá possibilidades de entrar para os editais, repito, que é o grande mecanismo do país hoje para democratizar, para abrir, para gerar acesso, bem como você tem a possibilidade da própria lei, que hoje, mesmo na projeção de hoje, 8 milhões no próximo ano, é maior do que Recife, continua maior do que Recife. E lá a gente teve várias reuniões técnicas e tal, trouxemos técnicos. Recife ou Olinda? Recife. Recife mesmo? Recife mesmo.
Tivemos em Olinda também, tivemos na Secretaria de São Paulo também, mas Recife mesmo é um exemplo. Hoje é 4.2, o que Campos renuncia lá. Agora, ele garante nos editais, nos outros mecanismos de formulação de política pública, recursos para isso, que é fundamental, essa luta, é nesse sentido. Então, eu não vejo em nenhum momento nenhuma impossibilidade de a gente não avançar na política cultural em termos de gestão financeira, em termos de democratização, insisto, em termos de acesso. Secretário, explicada essa questão aí do financiamento da cultura, antes do senhor se despedir, eu queria fazer uma pergunta, que a gente está chegando aí, né, na virada do ano, contagem regressiva já para 2024, o que está programado aí para noite de Réveillon aqui em Natal? O tradicional Réveillon da Redinha está mantido, com as bandas locais, Perfume de Gardênia, Dom Cardoso, que mais? São 6 bandas. Cida Lobo, Perfume eu já falei de Gardênia e tal. Detroit, que está completando 40 anos, e a queima de fogos nos 2 polos, Ponte e Ponta Negra, com cascata, girândola, né? Aquele baile luminotécnico que a população está habituada e exige. Então, a previsão é uma duração de 12 minutos. Eu diria que terá inovação, porque serão fogos silenciosos, o conceito vai ser esse. E a balsa já está liberada pela Capitania dos Portos e tal, está tudo Secretário, bem encaminhado. Por que a Prefeitura demorou tanto a divulgar a programação do Natal e Natal? Túlio, é aquela coisa, a máquina burocrática, sabe? Tenho certeza que esse debate interno a gente trava permanentemente, em todas as esferas. Você sabe que o Natal é Natal, por mais que a gente termine aparecendo com certo protagonismo, mas é uma ação integrada de quase todas as secretarias, STTU, Urbana, enfim, Censu, etc. E aí, de fato, a gente demorou um pouco a... Aí tem dificuldade para acertar o show? Já sabe qual é a data? Não, os shows do Natal, você Sim. Fala? Não, já está tudo ocorrendo. Não, eu estou dizendo, mas só foi divulgado praticamente a assessoria de comunicação cuida dessa parte, sabe? Então, assim, eu não sei exatamente qual o nível de dificuldade que ela teve, mas Everton aí pode sinalizar melhor do que eu. O que a gente pôde fazer foi uma programação assim, um tanto apertada mesmo, e aí também você sabe que... Essa programação estava pronta então desde o início de dezembro? Desde novembro, que a gente vem com o Natal e Natal pronto, mas veja bem, não as grandes atrações, porque se confunde às vezes o Natal e Natal com as atrações nacionais. E a gente vem num processo com todas as linguagens, com o teatro, com o audiovisual, com a dança, com a música, ocupando as 4 regiões administrativas, com fruto de 6 editais nossos, que a gente desemboca no Natal e Natal. E aí, Centro Histórico, Zona Norte, no Gesiel Figueiredo, Vila de Ponta Negra, a gente vem atuando desde novembro. Agora, os grandes shows, o Festival de Música, mais conhecido como é o que está ocorrendo agora, esse sim, a gente construiu mais recentemente com dificuldade de planejamento. Qual o custo do Natal e Natal? Olha, o custo do Natal e Natal todo, ele chega em torno de 4 milhões. Isso quer dizer, na minha área, na né? Parte específica porque tem a parte luminotécnica, de cenografia e tal, não sei o quê. O senhor ficou satisfeito com a decoração natalina? Olha, eu acho que tem uns pontos que ficaram bem legais, sabe? Realmente eu acho, design e tal. Poderia ter, em alguns pontos, ter melhor potencial, mas isso é subjetivismo meu, né? Subjetivismo meu. Eu acho que tem, assim, um olhar plural, como você é um cara de olho clínico, que certamente pensa diferente, e isso é bom porque o contraditório é importante, mas veja, eu acho que a Censu fez o que pôde fazer, eu acho que os arquitetos, Irapuã, todo mundo fez o que pôde fazer e eu acho que ficou contente no geral, assim. Por exemplo, Mirassol, que já é um polo consolidado ali, mais visibilizado, ficou muito bacana, né? Ficou lá. A Roberto Freire eu adorei, eu vi algumas coisas na Zona Norte, eu gostei, entendeu? Secretário Dácio Galvão, a gente agradece sua presença aqui no 12 em Ponto neste dia. Muito obrigada, viu, pelas informações aqui. Eu estou sempre à disposição, eu que agradeço a audiência, a possibilidade de esclarecer e voltarei. O assunto sistema de financiamento da cultura é algo complexo, está em curso, é muito importante a gente vir discutir, polemizar, contraditar, como nosso amigo Túlio provoca, e é muito saudável isso, para que a gente possa esclarecer cada vez mais, porque não vai esbarrar na lei de João Maranhão, né?
tem todo um curso aí que a gente tem que fazer. É bom que seja esclarecido vai ser bom mesmo. Cidade, se Deus Secretário, muito obrigada pela presença, né? Por todas as informações que o senhor trouxe aqui, os esclarecimentos. Deixa eu parabenizar aí o trabalho à frente da Secretaria de Cultura, Capitania das Artes, parabenizar pelo São João, né? Que foi realizado em Natal neste ano, inclusive nesse novo formato, parceria público-privada. Parabenizar aí pela Lei Paulo Gustavo, que a gente é a primeira cidade do país que está pagando quase tudo. Agora, já esse ano, né, pagamos, são 300 processos, 200 já foram pagos, a gente está finalizando aí mais 99 hoje. Que se torne realmente definitivo, né, no calendário de Natal, assim como o Carnaval de Natal que está sendo recuperado também. Enfim, que uma boa notícia. façam... Ontem nós tivemos uma reunião com o prefeito Álvaro e ficou definido o Carnaval de Natal nos 8 polos, né? Eu queria já dar essa notícia aqui em primeira mão. Que bom. Na 96. Esperamos que a programação seja divulgada um pouco antes. Caicó já divulgou a sua. Então vamos aguardar, que vem o Carnaval. Tudo. Vamos pro intervalo, minha gente. Na volta a gente continua falando sobre a votação na Câmara ontem, porque o projeto reduz a carga horária de novos professores do ensino fundamental aqui em Natal de 20 para 30 horas, aumenta a carga horária. A gente vai falar com a secretária da Educação e também tem um pronunciamento do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fica aí. Aguardo. ZYD 517. FM Nordeste Limitada. 98,9 MHz. Natal, Rio Grande do Norte. Uma empresa do Grupo Dial Natal. Uma empresa do Grupo Dial Natal. Estamos apresentando 12 em ponto 98. Oferecimento Nordestão pra você. Prêmios, descontos e exclusividade. A dona Irene já fez a sua laringoscopia. O Adalberto conseguiu rapidinho a colonoscopia. E a Ana agora tem um otorrino para sua filha. O que todos têm em comum? Eles não têm plano, tem Multimedical. Um jeito mais prático e acessível de cuidar de você. Medicina de ponta bem mais em conta. São mais de 30 especialidades médicas e exames sem assinaturas ou carência. Só agendar e pronto. Perfeito para a dona Irene, para a Ana, perfeito para você. Não tem plano? Tem Multimedical. Agende já. Central de Consultas 2030 8004. Multimedical. Presidente Bandeira do Alecrim. Aproveite para abastecer seu negócio ou sua casa pagando o preço mais baixo que você já viu. É o Atacadão, o maior atacadista do Brasil e negocia de perto para sempre oferecer ofertas incríveis para valer. E você pode pagar todas as suas compras com as principais bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação. Compre e comprove. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br/lojas. Ameaças de busca e apreensão? Não perca ou entregue seu veículo. Na Infinity Consumidor você reduz em até 80% o valor da sua dívida de financiamento de carro ou moto. Empréstimo, cartão de crédito ou cheque especial. Se você não conseguir pagar seu veículo, compramos, quitamos e você sai com dinheiro na hora. Também limpamos o seu nome e aumentamos seu score. A consultoria é gratuita e não cobramos pagamentos antecipados. Ligue agora e agende com um dos nossos consultores no 4004-2821 ou passe o WhatsApp no DDD 84 991 15 8008. Infinity em defesa do consumidor. É obra por todo canto, é obra em todo lugar. A prefeitura iniciou a construção do Pontilhão de Cidade Nova. Uma obra que vai beneficiar mais de 70 mil moradores da Zona Oeste, agilizando o tráfego entre o Planalto e Cidade Nova. O projeto também inclui drenagem, pavimentação e melhorias no entorno do Pontilhão. É mais agilidade e segurança para todos. É obra por todo canto, é obra em todo lugar. Prefeitura do Natal. Deixe a estação mais quente. Invadir o seu rádio. A toda hora, em todo lugar. Pro seu verão ficar cada vez melhor. 98. Baratão, baratão, baratão das embalagens. Baratão, baratão, baratão das embalagens. O Baratão das Embalagens chegou na Zona Norte de Natal, na Avenida Tomás Landim, vizinho ao Açaí. É isso mesmo, não precisa mais atravessar a ponte para comprar no Baratão. O Baratão das Embalagens, qualidade, menor preço e melhor atendimento. Tem no Baratão. Baratão, baratão, baratão das embalagens.
A Prefeitura de Parnamirim está concluindo o maior ano de obras de sua história. Asfalto no Parque Industrial, no Jardim Planalto e em Santos Reis. Obras concluídas. UBS de Bela Parnamirim e novo CAPS. No centro, obras concluídas. Novo Centro Integrado de Saúde em Santos Reis, em nova sede do CEL, moderna e ampliada. Além de um centro cardiológico em Nova Parnamirim, climatizado e com novos médicos. Obras concluídas. E o trabalho não para. Muitas obras em andamento. Drenagem e pavimentação de Santa Teresa e da Toca da Raposa. Construção do Parque Esportivo. Recuperação de ginásios e praças. Reforma do Museu da Segunda Guerra. Mercados de Pium, Cajupiranga e Copab. E ano que vem tem mais obras. Urbanização do centro. Reforma do teatro. Mais asfalto e mais pavimentação de ruas. E o início da Via Verde. A maior obra viária de Parnamirim. 2023. O maior ano de obras da história. Prefeitura de Parnamirim. O trabalho não para. Estamos no fim de 2023, mas no Atacadão as ofertas ainda não acabaram. Aproveite e venha economizar muito. Ainda dá tempo de encher o carrinho com ofertas imperdíveis nos melhores produtos e garantir aquela super comemoração de Ano Novo com a família ou lucrar ainda mais com o seu negócio. Pague suas compras com Pix, cartão de crédito e vale alimentação ou em 3 vezes sem juros com o cartão Atacadão. No Atacadão tem um festão de economia para comemorar muito. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas em atacadão.com.br/lojas. Chegou a Mega da Virada, com prêmio estimado em 570 milhões e não acumula. Começa agora o Jornal do... O quê? 570 milhões? Eu apostaria tudo. Hã? 570 milhões? Muito barato! Promoção da melancia, apenas... peraí, ele disse 570 milhões. 570 milhões é muito dinheiro pra qualquer um. Mega da Virada. Aposte nas lotéricas, no aplicativo e pelo site. Sorteio dia 31 de dezembro. Loterias Caixa. 12 em ponto 98. 13h08, de volta com o 12 em ponto. A gente tem falado desde o início do jornal da votação que aconteceu ontem na Câmara Municipal de Vereadores, né? 2 projetos, a gente recebeu agora o secretário Dácio Galvão esclarecendo sobre a nova política de incentivo à cultura da Prefeitura do Natal, e agora a gente volta a falar sobre o projeto de lei que aumenta a carga horária de professores, de novos professores da rede municipal de ensino. A gente tem o pronunciamento do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. O Bruno Vital mandou um áudio aqui para a gente entender sobre como é que o sindicato recebeu essa votação na Câmara de Vereadores. Moniquinha, tá no ponto? Vamos ouvir então o Bruno. Nós queremos dizer que nós do Sindicato dos Trabalhadores na Educação, CTRN, estamos extremamente indignados com o que aconteceu ontem na Câmara Municipal, já que o prefeito e a Câmara Municipal, com voto de 22 vereadores e vereadoras, aprovaram um projeto de lei que eles mesmos não têm condição de defender. O projeto nunca foi apresentado publicamente à categoria, também nunca foi defendido pelos vereadores na Câmara, exatamente porque ele não tinha condições de ser aprovado. Foi aprovado em regime de urgência, foi aprovado sem nenhum debate, sem nunca ter sido apresentado em qualquer reunião ao sindicato ou ter partido de alguma discussão em mesa de negociação. Então é um projeto que veio simplesmente para prejudicar os trabalhadores da educação, os professores e as professoras do município. Tá aí o pronunciamento do Bruno, representando aí o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, e nós estamos ao vivo com Cristina Diniz, secretária de Educação do município. Secretária, seja bem-vinda, boa tarde. A gente está falando desse projeto que, de acordo com o sindicato, não teve uma discussão com a categoria. Qual é o objetivo desse projeto? Qual é a mudança real que a gente tem na prática com relação a essa nova lei? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Ana Aline, Ana Karina e Túlio Lemos. Boa tarde, secretária. Esse novo projeto de lei que foi votado ontem e aprovado, ele tem o intuito, o objetivo de transformar 2 carreiras que nós temos, a de professor e educador infantil, numa única carreira. E também a grande diferenciação dessas 2 carreiras que hoje vigoram e vão continuar vigorando até que o último professor se aposente, que é a mudança de carga horária.
O educador infantil, ele iniciou a carreira com 40 horas e depois passou para 30. Então, esse número de 30 horas, ele atende perfeitamente à rede municipal, porque todo mundo sabe que existe a lei de 1/3, e essa lei do terço, ela determina que o professor tenha o terço da sua carga horária para atividades de planejamento, de formação, etc. Então, 30 horas, o professor trabalha 20 em sala de aula, e as outras 10 ele trabalha com planejamento, com formação, enfim, com as outras demandas que nós sabemos que não são poucas de professor. O professor da 058, ele tem uma carga horária de 20 horas. E aí é que está o nosso grande problema, porque não atende às necessidades da nossa rede municipal de ensino. Ele tendo o terço, ele não dá nem 4 dias completos em sala de aula. E aí nós temos que pagar uma carga suplementar, se ele desejar, para que ele possa dar 4 dias completos em sala de aula e o professor de artes e educação física entrar no 5º dia. Então, para fazer uma situação que seja mais favorável para a rede municipal de educação do Natal, para os alunos, para que eles não deixem de ter professor em sala de aula, a grande mudança é essa. Secretária. Será só uma carreira de professor com 30 horas semanais. Secretária, para os atuais professores do quadro municipal não altera nada. Essa nova lei vai passar a valer para os novos professores que passarem em concursos municipais. Há alguma previsão de concurso na área da educação para a Prefeitura do Natal? Exatamente. Nós estávamos esperando a aprovação desse projeto de lei, que estava na Câmara desde final de agosto. Voltou para que a gente refizesse alguns pontos, foram refeitos, e agora, voltado, nós vamos trabalhar o mês de janeiro todo aqui e fevereiro para que esse concurso saia logo no início do ano, pelo menos até março de 2024. Quantas vagas? E os professores que já estão em suas carreiras atuais, tanto o educador infantil como o professor, ele continua na sua carreira, tendo os direitos assegurados, suas promoções asseguradas, até o último dia em que ele esteja no efetivo exercício da sua função. E aí o concurso para essas novas 30 horas, né? 20 em sala de aula e 10 de planejamento escolar. Esse concurso vai ser para quantas vagas? Serão 710 vagas para professor pedagogo, que vai trabalhar na educação infantil e no ensino fundamental, e algumas vagas para o professor de disciplinas. Secretária, o pessoal do Sinte reclama que não foi ouvido e que isso chegou de tipo de última hora na Câmara e foi aprovado sem uma discussão com a categoria. Por que não houve discussão? Não, realmente o Sinte pediu para participar. Nós até colocamos algumas questões dessa questão da formatação do PL, mas desde o início nós soubemos que o Sinte já era contra o projeto, porque iria extinguir carreiras. Eles em nenhum momento se debruçaram para ver que não existia isso. Então, diante desse impasse, nós fizemos o projeto de lei, mandamos e foi aprovado ontem. Não tem nada de prejudicial ao professor, muito pelo contrário. O professor que entrar na nova carreira, ele vai ter os direitos dele assegurados, assim como os que estão hoje em efetivo exercício. Secretária, a gente falou ontem aqui, a Prefeitura está anunciando um sorteio para vagas na rede municipal. Quando é que vai acabar com esse sorteio, que eu chamei ontem aqui de um sorteio da vergonha, em que a Secretaria, para uma pessoa, para conseguir uma vaga, tem que participar de um sorteio? Caiu a ligação com a secretária
Cristina Diniz. Tenta novamente esse contato com a secretária. Enquanto isso, a gente está conversando sobre esse projeto, ok? Já atendeu? Então Cristina, a secretária já de volta. Aqui é o nosso contato. A senhora conseguiu ouvir a pergunta de Túlio? Secretária, em relação a sorteio de vagas. Por gentileza. Sorteio de vagas para a rede infantil, né? Há falta de vagas na rede infantil. Por que esse sorteio e quando é que isso vai acabar? Bom, até pouco tempo, a creche era uma opção da família e da rede que oferecia ou não. A rede municipal de Natal sempre ofereceu vagas de creche. Entretanto, não tinha obrigatoriedade. No nosso plano municipal de educação, nós temos, inclusive, um dos maiores percentuais do Brasil todo, que é 70%, atender 70% da demanda. O plano federal, o plano do Brasil Nacional de Educação, ele preconiza 50%. Por quê? Porque essa realidade de creche, ela chegou na educação já depois de algum tempo, e é necessário um tempo para que se adapte essa realidade à educação e possa oferecer vagas realmente a todos que procurarem. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, o desejo do prefeito Álvaro Dias. Entretanto, Natal hoje eu posso assegurar a vocês que é talvez uma das capitais do país que mais ofereça vagas em creche. O ano passado nós chegamos a oferecer perto de 70% e normalmente as outras capitais oferecem em torno de 40%, de 50%. Com isso eu quero dizer que nós não estamos nos sentindo confortáveis, não. Queremos aumentar esse número de vagas, desejamos, estamos trabalhando para isso. Temos algumas obras a serem entregues que eu não posso precisar exatamente por questões burocráticas de quando elas serão entregues, mas temos um CMEI enorme no Guarapes que está para ser entregue, que vai dobrar, triplicar o número de alunos. Então, é um CMEI somente de creche. Na Zona Norte também. Nós estamos também ampliando salas em CMEIs já prontos, construindo salas, 3, 4 salas em alguns CMEIs. Então, assim, é o nosso projeto, nosso objetivo, nossa finalidade é de atender a todos. Não posso dizer quando. E por que o sorteio? O sorteio torna o processo mais democrático e transparente possível. Antigamente, os pais iam para uma fila que passava-se noite, passava-se dia, havia compra de vagas nas filas, né? Uma pessoa ficava na fila e vendia aquele lugar. E hoje, a forma mais democrática que nós encontramos, que é feita em várias capitais do país, é exatamente o sorteio, que esperamos que em breve a gente não tenha mais. Tá aí, secretária Cristina Diniz, muito obrigada pela participação aqui no 12 em Ponto de hoje. Eu que agradeço, estou à disposição para todas as dúvidas, todos os questionamentos a gente está esclarecendo. Agora 13h19, a gente vai para o último intervalo. Na volta a gente conversa sobre turismo, verão, alta estação aqui no Rio Grande do Norte com o presidente da ABIH, Abdon Gosson. Um beijo para Flávia Freire, que está na nossa audiência. Água. Estamos apresentando 12 em ponto 98. Oferecimento Nordestão pra você. Prêmios, descontos e exclusividade. Nordestão, um ano novo, cheio de paz, esperança e realizações. Maçã vermelha Gala, quilo 11,98. Pera Pacãs, quilo 14,98. Cenoura, quilo 4,98. Ovos brancos grandes Avine com 30, 16,59. Acém e posta gorda com osso resfriada, quilo 21,90. Nordestão, é tempo de celebrar um novo ano.
Você da Zona Norte está procurando o carro para comprar? Vem pro Liquida Carros da Só Veículos aqui no estacionamento da Carajás. Esta semana estaremos atendendo também na Zona Norte do estacionamento da Carajás das 8 às 18. Aqui na Só Veículos você paga a primeira parcela só em 2024. Consulte condições. Financiamento é até 60 meses. Só Veículos, 10 anos de credibilidade no mercado. Liquida Carros Só Veículos, estacionamento da Carajás das 8 às 18. Ligue 998 40 0068 e saia de carro novo. Só Veículos, chamou, te atendemos na hora. Este foi um ano de vitórias significativas para a população do Natal. Através de benefícios fiscais como ICMS e ISS, houve um avanço rumo ao transporte público mais acessível e eficiente. Isso refletiu nas ruas com ônibus 0 quilômetro e tecnologia sustentável, além da diminuição da idade média da frota. Com isso, está sendo construído um futuro de mobilidade para todos. Seturne, sempre trabalhando para você ir em frente. A UNP é tradição com seus mais de 42 anos de existência. Aqui você aprende na prática. Já são mais de 500 mil atendimentos feitos por alunos à população. Para ingressar, você pode usar a sua melhor nota do Enem dos últimos 10 anos. Acesse unp.br e estude na única universidade privada do Rio Grande do Norte, nota máxima no MEC. UNP, seja a sua melhor versão. Sente só o clima. Alegria. A melhor do verão. 98. Atenção! Faltam poucos dias para trocar a sua parabólica antiga e não correr o risco de ficar sem sinal. Você que é beneficiário de programas sociais do governo federal, verifique agora mesmo se tem direito ao kit gratuito instalado em sua casa da nova parabólica digital. Acesse sigaantenado.com.br ou ligue 0800 729 2404 e informe seu CPF. Que tal montar seu negócio ou escritório no coração de Candelária? Brunei Candelária Center, vizinho a 98 FM, bairro Nobre, estacionamento, segurança e próximo ao Natal Shopping Center. Tá esperando o quê? Venha hoje mesmo ao Brunei Candelária Center. Escolha sua loja ou escritório e comece já a faturar. Brunei Candelária Center, Rua Carlos Chagas, 3466B. Informações 99435 1312. Fim de ano super show, a alegria está no ar. Aqui você pode muito mais. O seu supermercado está em todo lugar. Super Feirão Super Show, nesta quarta e quinta. Alho a granel 1,88 100 gramas. Maçã vermelha 9,98 o quilo. Pra você que é show. Goma para tapioca Felitão 1 quilo 4,38. Uva Vitória Seleta 500 gramas 7,98. Cebola branca 4,98 o quilo. Fim de ano é no Super Show. Muitos anos atrás eu estava na sala de aula da escola. 15, 20, 30 anos. Naquela época eu ainda não sabia, mas estava vivendo os anos mais importantes da minha vida. Os valores que a escola me ensinou me acompanham até hoje e vão me acompanhar para sempre. Eu tive professores que nunca esqueci. Eu sorri, eu chorei, caí, me levantei, entendi o valor da família, fiz amigos para sempre. Portanto, hoje eu entendo o que significa dizer para sempre. colegiodasneves.com.br, um projeto de vida para a vida dos nossos filhos. Visite e conheça 91 anos de história. Matrículas abertas. 12 em ponto 98. 13 horas e 25 minutinhos. De volta com 12 em ponto, Ana Karina Castro. Gente, só dar um recado para você que está se preparando para participar da programação do Natal em Natal.
Participe da campanha solidária do Natal em Natal, viu? Você leva 1 quilo de alimento não perecível e ajuda a transformar o Natal de quem está em situação de vulnerabilidade social. O ponto de entrega é o portão P2, aqui na Arena das Dunas. Então, você que está participando aí do Natal em Natal, aqui na capital, se puder fazer esse gesto, né, de solidariedade, doando 1 quilo de alimento não perecível para transformar aí o Natal de quem realmente está numa situação mais difícil. Todos os shows na Arena das Dunas são gratuitos e você colabora aí com o Natal mais solidário, 1 quilo de alimento não perecível. Portão P2. Verdade, deixa eu trazer inclusive uma informação, uma oportunidade para você virar o ano com um Jeep 0 km, Jeep Commander com um super bônus de até R$41 mil, mais emplacamento total 2023. Condição imperdível até o dia 31 de dezembro, é até essa semana, não perca. Jeep Commander com bônus de até R$41 mil, oportunidade única na PG Prime Jeep Prudente de Moraes. É só ligar para o 3209-7800, 3209-7800. No trânsito, escolha a vida. 13h26, a gente vai falar agora sobre turismo, sobre verão. Afinal de contas, o Rio Grande do Norte é um dos estados mais procurados nessa alta estação. A gente recebe agora o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Abdon Gosson. Como é que vai ser o nosso verão para o turismo 2024, batendo a porta aí, né? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ana Aline, Ana Karine, Túlio Lemos, aos seus ouvintes e telespectadores, né, do 12 em Ponto. O verão está batendo, a alta estação, é um momento muito esperado por todos, porque turista na cidade, dinheiro fica para a economia, isso é muito bom, né? Então a expectativa é boa, para o Réveillon com certeza vamos ter uma alta ocupação, é o maior feriado do mundo, então indiscutivelmente o nosso destino, Rio Grande do Norte, não é só Natal, Pipa, Natal, Gostoso, Galinhos, estarão cheios, né? Isso é bom porque quanto mais turista, mais dinheiro fica para a nossa economia, gera emprego e gera renda. E depois a gente tem, dando continuidade, o mês de janeiro, que é o mês de férias no nosso país. Então, a gente, há 15 dias antes, a gente já tinha uma média de ocupação para janeiro de 60%, em torno de 60%, 55% a 60%. Vamos torcer para que essa média de ocupação passe aí dos 70%. É muito bom, média de ocupação, né? Então significa dizer que vários hotéis, em especial os pequenos, os menores, né, estarão 100% ocupados. Mas às vezes um hotel com 300 apartamentos, ele pode estar 90% ocupado. Então ele está com mais de 280 apartamentos, 270 apartamentos cheios ali. Então, hotéis médios, de médio porte, também estarão cheios. Quando você faz a média, uma média de 70%, 75%, é uma média alta. O ideal, 100%, logicamente. Qual é a maior média em termos de evento? Do ano, assim. Do ano sempre é o Réveillon, né? E o mês de janeiro. O problema é porque o mês de janeiro são 31 dias, então os dias oscilam na hotelaria, né? Então isso é normal. A gente viu um levantamento da Embratur dizendo que Natal vai ser a capital com um aumento considerável, cerca de 30% no número de turistas estrangeiros, exatamente, comparando com o início desse ano. Como é que a rede se preparou para receber esse turista, né? Se a gente sabe que não é só hotel que entra nisso, toda a cadeia turística também entra. São 52 segmentos que fazem o turismo, né? A hotelaria é referência, hotéis cheios, muito turista. Os 52 segmentos estão faturando, né? Estão vendendo o serviço. Hotel vazio, ninguém está vendendo nada, porque não tem turista. Então, por isso que a gente fala muito da hotelaria. É muito importante esse crescimento do turista estrangeiro, em especial porque ele chega com euro e dólar. A nossa moeda, infelizmente, o nosso real, uma das moedas mais desvalorizadas frente ao dólar e euro no mundo. A média de desvalorização de qualquer moeda de qualquer país é 30%. No Brasil, a gente é mais de 500% desvalorizado. Há muitos anos. Então é muito barato para o europeu, aqui da América do Sul, argentino, que a gente tem voo, né, chegar aqui e comprar as coisas. O hotel é muito barato,
né? Um hotel nosso aqui, ele sai por 70, 80 dólares. Não existe hotel, eu estou dizendo um hotel 5 estrelas. No mundo não existe isso, mas no Brasil existe. Uma das motivações seria essa. Pelo câmbio. Então é muito importante que esse turista estrangeiro chegue, porque o custo para ele é barato e também ele gasta mais, porque a gente quando faz uma viagem internacional, a gente não vai para ficar 4, 5 dias, não é assim? Uma semana. Então o turista estrangeiro ele fica mais tempo, ele vem com a moeda valorizada e ele gasta mais. Excelente para a nossa economia. Quanto mais tempo, melhor. Em especial, esse incremento que a gente espera que aconteça. Por que esse incremento? A TAP que liga, é o único voo que a gente tem que liga Natal à Europa, através da cidade de Lisboa. O voo agora é diário na alta estação. A gente tem um voo uma vez por semana de Buenos Aires para Natal. Durante a alta vão ser 2 voos por semana. Né? Poderia ser inclusive bem mais. Se tivéssemos voos fretados da Europa para aqui, teríamos um incremento significativo. E a Analine perguntou, temos. Quando você me perguntou, o turismo está estruturado? A nossa hotelaria é estruturada completamente, a gente não precisa fazer nada. Quantos turistas chegarem, nós temos condição de receber. Aqui no Rio Grande do Norte, em torno de 60 mil turistas por dia, tranquilamente, sem problema nenhum. O que falta, então, para ter mais voos, assim? O que é que falta? Que esses turistas cheguem, né? Que o nosso governo federal, não o atual, todos os outros passados, né? A Argentina, um país que está em profunda recessão há muitos anos, investe muito, muito mais em promoção e divulgação do destino Argentina do que o Brasil, um país continental. Né? O México não se fala. O México vai receber no ano de 2023, a expectativa é 40 milhões de turistas. O Brasil espera receber somente 6 milhões. Tem 12 a 15 anos que o Brasil recebe de 5 a 6 milhões de turistas. Isso é vergonhoso. E o turista estrangeiro, aqui está se falando de turista estrangeiro, viu? E o turista estrangeiro deixa muito mais dinheiro, como eu falei aqui a vocês. Abdon, o Rio Grande do Norte, ou especialmente Natal, concorre com quem como destino? No Nordeste e no restante do país? No Nordeste com os nossos vizinhos, né? Com o Rio Grande do Norte concorre com a Paraíba, com Pernambuco, com o Ceará, né? Porém, nós somos uma alternativa para o europeu. O europeu, ele vai muito ao Caribe. Se nós tivéssemos voos fretados, tivéssemos outras companhias voando com tarifas mais baixas, o europeu vinha muito fortemente. O europeu está cansado de ir para aquelas ilhas do Caribe. Ou seja, alternativas para aquele mercado, em especial do turista europeu, facilmente ao Nordeste a gente sabe que é isso. Mas a gente precisa viabilizar o nosso destino. Nós também temos um problema muito sério, que é a nossa imagem da insegurança do Brasil, né? E a gente nunca quer sair para um lugar que você vai estar mais inseguro do que a sua própria casa, do que a sua cidade. E isso dificulta essa imagem. O mundo quer conhecer o Brasil, o mundo ama o povo brasileiro. A nossa imagem, nós não temos imagem negativa de terrorismo, né? Mas nós temos uma imagem negativa de violência muito forte. Abdon, sempre se fala, algumas pessoas falando sobre essa questão do Natal, que é o nome da cidade e que é uma festividade praticamente de um mês inteiro, que é o mês de dezembro. O que é que falta para Natal ser a capital do Natal para o Brasil? Falta determinação dos nossos governantes, né? Natal era para ser a cidade mais bonita do mundo. Única e exclusivamente a número 1 do mundo, não do Brasil. Do mundo. O mundo deveria desejar vir na época do Natal a cidade de Natal. É a única cidade que tem o nome. Natal em inglês é Christmas. Então, e que foi fundada no dia de Natal. Jesus, né? Não é assim? Dia 25, isso. Precisa de realmente interesse e determinação para que transformemos. A cidade está bonita, está. Né? Mas por ser Natal, que foi fundada no dia de Natal, ela era para ser um destino espetacular. Eu tenho dito em algumas entrevistas, inclusive, a gente precisa expressar. Você chega em Paris, o único lugar da cidade de Paris, eu estou falando aqui, eu vou falar em cidades ricas, que tem muito dinheiro. Você chega em Paris, o Natal é expressado na Champs-Élysées,
Em nenhum outro lugar tem. Tem uma empresa privada que possa fazer lá, botar uma árvore, uma coisa bonita, não é assim? Você chega em Londres, Regent Street. Não é na cidade inteira, eu passei 5 dias em Londres em 2019 e eu não via nada sobre o Natal. Eu disse, como é que pode? Em pleno mês de dezembro. Aí na última noite eu fui na Regent. É uma coisa deslumbrante, é a imagem que aparece para o mundo. A gente precisa concentrar. Não tem esse negócio de contemplar. Eu quero contemplar a Zona Norte e Zona Sul. Eu quero contemplar a Via Costeira. Não tem que contemplar. Se nós pegássemos, né, essas luzes e tudo isso e fazer... Eu estive agora recentemente em Gramado. E Gramado tem 2 ruas, meus amigos, que faz o encanto. Eu estava ontem na televisão quando falaram... Se falar em Natal no Brasil, é Gramado. A vontade, no meu ouvido vem, se falar Natal no Brasil, deveria ser Natal, não é assim? É verdade. Né? Mas o Natal Luz, a gente, o nome do nosso Natal é muito mais bonito. Natal em Natal. Não é? É muito rico, é muito forte. Agora a gente não consegue, infelizmente ainda, tem melhorado, né? Ano a ano, mas falta muito para sermos um destino espetacular, deslumbrante e desejado pelo mundo. Não pelo brasileiro, pelo mundo, como o Natal na sua essência, no seu encanto, no seu deslumbre. Abdon, a gente queria falar, tá falando sobre investimento, sobre expectativas boas, mas eu queria tocar num assunto com relação ao projeto do ICMS, que morreu na Assembleia Legislativa e que o governo agora tenta de alguma forma recuperar as forças com relação às finanças. E o governo já tem falado sobre retirar incentivos de alguns setores já concedidos. Um deles era o turismo. Ainda não há nada oficial, ainda não há nada concretizado, mas como é que a categoria recebe essa informação ou essa possibilidade? Mas o turismo não tem incentivo nenhum. Se ele vai tirar agora, eu ouvi, né, que o governo quer tirar o incentivo do ICMS no querosene de aviação. Mas a energia elétrica dos hotéis... Não, nós tivemos uma redução durante a pandemia, durante 2 anos do governo atual e do passado, né, que é o mesmo, né, e nos ajudou, nós pagávamos 25% e foi reduzido para 17%. Mas então já voltou ao normal. Né? Nós não temos hoje mais absolutamente nenhum incentivo, né? Quando países como a Alemanha, nós fechamos nossos hotéis. Fechamos como se a gente tivesse falido a empresa. Uma coisa é você reduzir o movimento da sua empresa. E nós fechamos as portas. Eu coloquei tapume na frente do meu hotel. Aquilo é uma sensação e um momento desesperador para qualquer empresário. Até hoje nós estamos sofrendo as consequências. Né? A hotelaria, ela vem do Brasil, ela vem sofrendo drasticamente. Por quê? Porque ela praticamente não teve incentivo dos governos a nível, né? Em especial a nível estadual e municipal. Em termos de imposto, o maior imposto que vocês pagam é o ISS? O maior imposto é o ISS. E aí, nessa questão agora, do querosene, o ICMS, ele afetando outros setores, nós temos, né? Nós compramos do supermercado, como você compra, faz a sua feira, o hotel faz a sua feira, os nossos insumos gerais, não é assim? Agora, quando o governo falou que vai retirar o incentivo do ICMS sobre o querosene de aviação, aí é o fim e a destruição do turismo do estado do Rio Grande do Norte. Acabar e fechar com tudo. Diminuiu o preço da passagem? Não. Não, hoje nós temos os voos, por exemplo, o voo internacional de Buenos Aires, que a Gol tem, é porque quando a companhia aérea, se ela tiver voos internacionais, o incentivo é maior. Hoje a Azul tem um voo para Belém. Belém do Pará para Natal, que coisa, né? Não, porque quanto mais voos ela tiver, mais incentivo ela tem. Isso foi muito bem feito pelo governo. E o governo tem exigido das companhias aéreas. E se tirar esse incentivo, dezenas de voos haverão de desaparecer da noite para o dia. A passagem aérea para Natal já é a mais cara do Brasil. Vai ser a mais cara do mundo. Pois é. E vai acabar e destruir literalmente com o resto, o pouco do turismo que nós temos. Mas por que é que se justifica isso? Isso é um problema crônico das passagens aéreas serem caras. Não só esse governo atual, vários governos. A gente junta o empresariado, o trade turístico, junto com o governo estadual, às vezes com o governo municipal. Vamos às companhias aéreas. A gente solicita que o preço da passagem para Natal não seja mais barato do que João Pessoa, Recife ou Fortaleza.
pelo menos o mesmo. Equiparando. Mas não, a FEComércio tem a Câmara de Turismo da FEComércio e eles fazem um levantamento mensal. Por exemplo, hoje, quanto é que está uma passagem Natal Brasília, João Pessoa Brasília, Fortaleza Brasília, Recife Brasília? Se tiver muito barato em Natal, é 80% mais caro do que os nossos destinos. Chega a 150%, 200%. Geralmente né? Eu tenho dito constantemente que Natal é a única cidade do Nordeste que tem o privilégio de ter 2 aeroportos. O aeroporto de Natal e o de João Pessoa. Vocês conhecem muita gente que viaja por João Pessoa e por Recife, não é assim? Isso é um absurdo. Você comprar uma passagem por Recife, por João Pessoa, deixando impostos para aquele mercado quando poderia ser para o nosso, né? Isso é uma coisa, a gente precisa que esse mercado nosso cresça, né? O mercado de aviação. E para finalizar, eu queria dizer a vocês, há uma expectativa de 50 milhões de pessoas viajarem esse ano de avião no Brasil. Porém, tem 70 milhões de brasileiros que gostariam de voar de avião, mas não tem condição financeira, porque só tem 3 companhias aéreas dominando o espaço aéreo de um país continental. Então, o Brasil inteiro sofre, em especial o Nordeste, principalmente Natal. Difícil. Abdon Gosson, presidente da BIH, muito obrigada pela sua entrevista. Esse aqui é internacional. O homem enfrentou uma guerra. Uma guerra. Tá vendo como é? Exatamente. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Um feliz ano novo para vocês, com saúde e paz para todos. Amém. Parabenizar, inclusive, o trabalho que Abdon faz, né? Não só como presidente da BIH, mas também como proprietário da agência. A Arituba foi quem garantiu a segurança e o retorno, de todos os natalenses que estavam em Israel quando estourou a guerra. Exatamente. Então, assim, é a importância também de você ter confiança, né, na agência. Na agência, né? Exatamente. O que nós fizemos realmente foi um trabalho muito bem feito e de conhecimento técnico profundo nos pequenos detalhes na hora certa. É o que faz total diferença. Que deu a diferença. Quando a gente compra em qualquer lugar, às vezes até na internet sozinho, quando dá tudo certo tá ótimo. Quando dá algum problema, é tão difícil de resolver, né? Tem tanto golpe aí já no mercado. E tem tanto aí no mercado, exatamente, diariamente. Olha, fica o convite para voltar, para contar a sua história, lançar seu livro, viu? Se Deus quiser. Infelizmente é uma experiência que a gente precisa passar, mas não é uma experiência que a gente deseja para ninguém, só quer exatamente. ouvir a história, tá tudo certo. Ana Karina Castro, até amanhã. Um beijo, até amanhã. Túlio Lemos. Justamente. Boa tarde a todos, obrigado pela audiência, até amanhã, se Deus quiser. Obrigada pela companhia, até amanhã em mais um 12 em Ponto. Você acabou